Olá, meu nome é Rodrigo Fonseca de Andrade Júnior, sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e a convite da equipe do Web Educa estou aqui para ensinar para vocês a matéria Fundamentos de Rede de Computadores, ok? Durante o curso vocês vão ver o sistema operacional baseado em Linux, né? Vamos utilizar o Kubuntu, é uma versão melhorada do Ubuntu, que é o mais conhecido deles, ok? Vão, vão aprender a instalar servidor, dar permissões ao usuário, as funções básicas do Linux, comandos de criar diretório, adicionar usuário, ok? Instalar servidor FTP, configurar um servidor FTP, enfim, vocês vão aprender esses fundamentos aí de como trabalhar com servidores em ambiente Linux, ok? Então vamos lá. Para começar, partindo do princípio que você, usuário, não tem muita experiência, a gente vai instalar o Linux no VirtualBox. O que é o VirtualBox? Ele simula um computador. Então a gente vai, dentro do próprio Windows, a gente vai simular um ambiente Linux, ok? Vamos instalar ele. Vou ensinar aqui hoje, agora, a instalação desse sistema que eu falei, do Kubuntu, tá? Através dessa VirtualBox, né? Uma máquina virtual. Então a gente entra aqui vamos procurar aqui, ó, que é a Oracle VirtualBox. Eu já tinha procurado, já tenho instalado a minha máquina, por isso que ela apareceu aqui. Então vocês vão entrar no site da Oracle e vão baixar aqui sua VirtualBox para o Windows, esse arquivo aqui. Beleza? Beleza. Então tá ok. Mas quem já tiver experiência, quiser pegar uma máquina e instalar o Linux direto, ou criar um dual boot, como eu tenho nessa máquina aqui, infelizmente não dá para mostrar para vocês, mas quando eu ligo o meu computador, eu tenho a opção de Kubuntu ou Windows. Então eu acho melhor, fica mais rápido para você trabalhar com Ubuntu, uma vez que todo o computador está dedicado àquela versão. Você não está como a gente vai trabalhar com o Linux e o Windows na mesma seção, né? Então eles vão competir memória, vão competir processamento, enfim. Mas para mim é a melhor forma para quem está começando, não fazer bagunça, não perder arquivo, né? Beleza. Uma vez aqui no VirtualBox, a gente vai criar um novo, tá? Ele pergunta qual tipo do sistema operacional. Eu vou colocar Linux e qual versão do Linux, né? Então tem quase todas aqui. A gente vai usar a versão Ubuntu. Antes de mais nada, depois de baixar a máquina virtual, a gente tem que baixar uma versão do Linux, né? Você pode baixar o Ubuntu, é a versão mais utilizada, ou o Kubuntu, que é uma versão que eu achei melhorada, achei mais interessante. Eu usava esse Ubuntu antes, conhecia esse Kubuntu, achei ele mais legal, tá? Aí você vem cá, get, né, para você poder baixá-lo, e é só você baixar aqui, né, escolher a sua versão. Aqui eu baixei essa aqui, desktop 32 bits, e a que eu tenho instalada é de 64 no meu dual boot. Só que agora a gente vai instalar essa daqui, porque no VirtualBox eu não consegui instalar a de 64 bits, deu um probleminha. Então vamos lá, dá um nome qualquer para o seu computador aqui. Próximo passo, quanto de memória? Como eu tenho 4 GB, eu vou deixar 1 GB. 1 GB é suficiente para o Linux trabalhar numa boa. Vamos criar um disco virtual, né? Pode escolher essa primeira opção aqui mesmo. E eu vou colocar dinamicamente alocado. O que quer dizer? Quer dizer que à medida que eu for precisando de mais espaço, esse disco vai se expandir. Se eu for instalar muita coisa, mas a gente não vai passar de 8 GB não. Vamos ficar bem abaixo disso. Beleza, o sistema está criado. Agora eu preciso configurar ele. Aqui, ó, em armazenamento,
eu vou fazer uma alteração. Eu vou colocar que eu vou escolher a imagem que eu baixei aqui no site, tá? Essa imagem aqui do Kubuntu. Você vem aqui no disco, adicionar, eu quero escolher um disco. Tá aqui meus downloads, aqui ó, Kubuntu. Essa é a versão que eu melhor pra gente rodar no VirtualBox. Essa de 64 bits não dá certo, apesar do meu computador ser 64 bits, não deu certo. Beleza, então temos aqui o Kubuntu já preparado. Só dar um OK aqui e iniciar agora a máquina. Damos 2 cliques e aguardamos. Esse processo demora um pouquinho agora, mas é como se estivesse ligando um computador. Isso aqui já, essa janela já é uma máquina virtual, tá? Vamos dar Enter em Start Kubuntu para ele poder começar a trabalhar na máquina. Quem tiver um pouquinho mais de experiência ou quiser tentar instalar o Dual Boot, é só procurar na internet, tem várias dicas de como fazer, tá? Podem pedir alguma informação pelo e-mail que vai constar lá que vai estar constando aí na home da matéria, Fundamentos de Rede de Computadores, o meu e-mail, rodrigofonsecajr@hotmail.com. Qualquer dúvida que surgir, posso estar perguntando aí, que a gente tá aqui para ajudar, tá? Esse processo é demorado, eu vou esperar só a primeira etapa dele aqui, que tem algumas perguntas, e depois eu pauso. Quando terminar a instalação, eu volto acompanhando vocês. A gente tem algumas opções aqui de visualização. Eu vou alternar para tela cheia, modo escalonado. Pronto. A gente ganha mais espaço. Enquanto roda aí, aqui nas configurações do VirtualBox, vocês podem olhar na internet também, tem várias dicas, tá? Dá pra fazer bastante coisa legal. Quem tem máquina Core 2 Duo, dá pra deixar um núcleo pro Kubuntu no caso, e o outro pro Windows, para não ficar concorrendo, como é minha máquina é um dual core, então acaba que fica concorrido. Dá para aumentar a memória, dá para fazer muita coisa, enfim, é uma ferramenta muito útil para a gente não ter, para facilitar aí o trabalho com outros sistemas operacionais.
quiser ficar vendo essa tela, é só apertar qualquer tecla do mouse do teclado. Aí você pode acompanhar o processo aqui, o que está acontecendo. Só repetindo, eu vou só esperar iniciar a instalação, passo a passo, e depois eu vou dar um pause e já vou voltar quando o Kubuntu já estiver instalado e funcionando, ok, gente? Só essa primeira parte que vai ter algumas perguntas aí, para não ficar dúvida na instalação, mas é muito tranquilo, é tipo instalando o Windows. Quem já instalou, é o mesmo processo. Pergunta de qual teclado, né? Se é teclado internacional, o tipo do teclado, vai perguntar qual a área que a gente está, né? Para configurações de data e moeda também, né? Qual país e cidade por causa da moeda, enfim, coisa muito simples de se fazer. Depois da aula vai ter um questionário no link abaixo, né, para vocês acompanharem. Lá vai ter algumas perguntinhas que a gente vai passar aqui, algumas instruções de criação de diretório, né, criação de usuário. Isso é importante a gente saber, uma vez que a gente está trabalhando com esse sistema operacional, a gente precisa saber, né, como trabalhar com ele, como startar o serviço, como instalar um aplicativo. É um pouco mais chato do que o Windows, que é só dar 2 cliques ali, né, botão direito, no tal. Mas com o tempo você aprende, você precisa aprender. Quem for trabalhar na área de internet, na área de computação, precisa conhecer. O sistema é um pouquinho chato, mas é bem funcional. E tem a vantagem de ser totalmente gratuito, né? Às vezes você for trabalhar numa empresa grande aí, tem muitas empresas que utilizam só esse sistema por ser gratuito. Processo de instalação e a forma de utilizar o Kubuntu, de utilizar Ubuntu ou outros sistemas Linux é praticamente a mesma. Então, quem tiver uma preferência por outro, pode instalar e acompanhar as videoaulas, que não vai ter dificuldade não, tá? É mais uma questão de identidade, né? Você tem mais facilidade com um, tem mais facilidade com o outro, acha o outro mais interessante porque já vem com alguma ferramenta. Enfim, fique à vontade, é sempre bom conhecer outros também. Às vezes eu vou apresentar aqui, vamos pensar que meu aluno vai instalar o Kubuntu e vai começar a rodar nele, beleza, mas talvez é interessante você instalar um outro uma hora, tiver à toa, vou instalar o Ubuntu também para ver como é que é. Vou instalar, tem o Mint, Linux Mint, também bem legal. Às vezes você acha um que se identifica mais, como eu falei, é basicamente o mesmo sistema operacional. A diferença é as ferramentas que já vão vir com ele, a cara dele também, a disposição dos ícones. É interessante você conhecer outros, sim. Deixa
Agora a gente já vai para a tela de instalação. Fechar um bocado de janela aqui. Isso agiliza um pouco, tá meio devagar aqui hoje. Beleza, pessoal, estamos aqui com a tela agora, certo? Vamos escolher qual linguagem nós vamos instalar. Português Brasil, certo? E instalar o Kubuntu, tá? O Ubuntu para instalar é a mesma coisa, faz as perguntas da mesma forma. Enfim, quem quiser seguir esse tutorial, essa videoaula na instalação do Ubuntu, não vai ter dificuldade. O bom da VirtualBox, também qualquer dúvida que pintar aqui, você pode abrir a janela de navegação aqui, entendeu? E fazer a pergunta aí, procurar informação, procurar dica, sem problemas. Tá, aqui ele tá só verificando se, no caso, tá ligado na tomada. Se for notebook, é o meu caso, tá ligado, se tem o espaço necessário da instalação e se você está conectado à internet. Por quê? Porque você já baixa tudo atualizado. Já vou deixar marcado aqui que eu já quero o meu Ubuntu atualizado. Você pode evitar ou criar alguma dor de cabeça, né? Uma das aulas que a gente vai fazer aqui, instalação do FTP, o VSFTPD, quando eu fiz nessa mesma versão do Kubuntu aqui, do Ubuntu 10.4, eu tive alguns problemas com relação ao usuário, porque o FTP novo tem algumas restrições que o anterior não tinha. Então me deu um pouco de dor de cabeça para poder descobrir. A gente precisa estudar mesmo, procurar na internet, procurar informações, porque isso acontece muito na área da informática, as coisas se atualizam muito rápido. Então hoje você tem uma linha de raciocínio, você tem uma forma de instalar um aplicativo, amanhã pode ser outra, ou às vezes amanhã a forma é a mesma, mas a forma do aplicativo trabalhar é diferente. Então a gente
a gente tem que exercitar o aprender. A gente tem que aprender a aprender. Porque quanto mais rápido você aprender as novas mudanças, mais rápido você vai continuar, vai se manter pronto para o mercado. Fica a dica aí do aprender a aprender. No caso do meu computador, que é um dual core, fica bem lento, tá vendo? A instalação. Por isso eu preferi instalar na minha máquina como dual boot. Fica bem diferente. Quem tiver oportunidade aí, pesquise como instalar, me pergunte, que vale muito a pena, tá? Você continua tendo seu Windows da mesma forma, mas tem o Ubuntu aí mais rápido, fica melhor de se trabalhar. Os passos que eu comentei com vocês, que eu estou instalando dessa forma para acompanhar, foi a escolha do idioma que nós já fizemos. Aqui essa configuração aqui de preparar a instalação, na qual a gente escolheu aqui que eu quero que baixe as atualizações, já que eu estou conectado à internet, né? E instalar programas terceiros é aqui no caso do Flash, de MP3, algumas coisas. Enfim, alguma coisa que ele localizar aqui também de placa, de rede, que ele achar que precisa de atualização, ele já busca, já deixa tudo pronto pra gente. É interessante. Depois vai ter algumas configurações aqui, a questão do fuso horário que eu já tinha comentado, o teclado também, e algumas outras informações. E aí ele segue instalando sozinho. Vou dar um pause aqui enquanto ele passa nessa parte, pra gente não ficar um vídeo muito grande. Já que não vou fazer nada aqui, só vou aguardar. Beleza. Agora a gente vai configurar agora o local da instalação. No caso, vai estar aparecendo assim para você, somente a área que foi criada. Se tivesse com Windows instalado, se fosse fazer a instalação do Dual Boot, como eu tinha citado anteriormente, ia aparecer aqui o Windows aqui no meio e uma área para poder instalar o Linux, né? No caso aqui é o Ubuntu. Uma sugestão que eu tenho para quem for fazer dessa forma, Dual Boot, tem primeiro que vir aqui em gerenciar o HD, gerenciamento de disco, e criar duas novas partições. Uma partição onde vai ser instalado o Linux, como eu tenho aqui na minha máquina, tá? E uma partição que vai ficar de área de transferência, chamada área de swap. Você pode colocar uma área de 500 MB para destinar o swap, e uma área de 10 GB, 15, 20, vai da sua preferência. Para o que nós vamos estar usando aqui, 10 GB é mais do que o suficiente, tá? Para poder estar instalando o Linux, caso você prefira dessa forma. Eu acho melhor. Mas com o VirtualBox, principalmente se você tiver uma máquina boa, né, uma máquina com 2 núcleos, vai ficar rápido, vai ficar normal. No meu caso fica melhor com Dual Boot. Beleza? Então tá, esse é o segundo passo. Depois agora a gente vai configurar o fuso horário, teclado, demais informações e depois ele segue a instalação normal. Próximo passo, fuso horário. Brasil, horário de São Paulo, é isso mesmo. Vamos continuar.
Só vai faltar agora configuração de teclado, aguardar o término da instalação e nosso Kubuntu vai estar funcionando para a gente poder começar a estudar, começar a pôr em prática os fundamentos de rede de computadores. Processinho meio demorado, vou dar mais um pause aqui e retorno quando tiver. Pronto, próximo passo. Vamos escolher o teclado. Que no meu caso é o inglês internacional. English nacional. Bota aqui US. Ele não atualizou. Enquanto a gente vai configurando aqui, você vê que ele vai prosseguindo com a instalação. Não achei. Ah, tá. Agora ficou legal. Aqui tá demorando mesmo. Bem lento. Pronto, beleza. Beleza, essa agora é a tela de informação do usuário. Vamos colocar aqui. Com
nome do usuário, senha e aqui o nome do computador. Por padrão, o VirtualBox sempre coloca o nome dele lá ao final. Vou deixar assim mesmo. A gente tem que configurar uma senha. E quando a gente for fazer algumas coisas que sejam exclusividade do administrador, precisa de alguma autorização especial, a gente precisa dessa senha. A gente não pode prosseguir sem senha. Então, como vocês estão vendo, o processo de instalação é super simples, é só ir seguindo o que ele vai te perguntando, tá? A única coisa que tem que ter mais atenção é que na hora da partição, né, tem que ter um pouquinho mais de atenção, principalmente se for dual boot. Mas é tranquilo de fazer. Um instantinho a gente já vai ter o nosso Ubuntu aí rodando, beleza. Vai ser o suficiente para todos os exercícios que serão propostos aqui no curso. Agora é só aguardar mesmo o processo de instalação. Eu vou voltar agora só com o Ubuntu já perfeitamente instalado e rodando. Uma dica que tem que ser executada aqui, que quando terminar a instalação, ele vai reiniciar para poder executar, certo? Só que como a gente está com o CD montado, então a gente tem que vir aqui em configurações e tirar, porque senão toda vez que você ligar o computador, aliás, que você iniciar o serviço na VirtualBox, ele vai tentar instalar, ele vai entrar na instalação novamente. Então você tem que vir aqui em armazenamento e retirá-lo do drive, né? Como se estivesse tirando o CD de dentro da bandeja. Para ficar mais rápido o nosso trabalho, eu já vou voltar no Ubuntu que está instalado o Dual Boot da minha máquina, que a gente prossegue com as aulas de forma mais rápida. Aqui, ó, isso aqui que vocês têm que remover, tá? Aqui eu não consigo remover porque ele está sendo utilizado, mas vocês vão conseguir clicando aqui no menos aqui, ele vai sair, vai ficar só o CD vazio. Olha lá, ó. Agora é só mesmo esperar a instalação. Vocês vão ficar com essa tela aqui até o término da instalação, ok? Então é isso. Então eu vou parar aqui agora e a gente já volta já no ambiente Linux para poder começar os exercícios, beleza, pessoal?